Maria Helena disse que era para eu falar, mas eu tô com vergonha, então vou deixar os irmãos falarem primeiro. Esse livro é real, assim, um tapão na gente, né? Acho que todo mundo aqui leu o primeiro e a introdução ao primeiro capítulo, né? Espero que todo mundo tenha lido. E muito bom, assim, como no primeiro capítulo já, ele já mostra o que ele vai falar durante o livro, né? Isso é muito legal, porque isso dá uma ânsia, assim, para a gente poder terminar de ler o livro. E o livro é bem compacto, mas ele consegue, a cada linha, ele dá uma rasteira na gente. Não sei se você se sentiu desse jeito, mas eu me senti bem assim, bem confrontada. E eu já tinha lido ele antes, e parece que eu nunca li. Parece que foi a primeira vez. Isso é muito legal, porque o evangelho realmente ele confronta a gente, né? Se ele não confrontar é porque tem uma coisa errada. Então, esse livro é perfeito para isso, para demonstrar realmente que a gente precisa, a cada segundo da nossa vida, rever nossas práticas, nossos sentimentos, como a gente se sente com relação a outra pessoa, enfim. É isso. Foi muito bom. Eu já falei, Bárbara, agora tu pode falar. Agora eu posso falar. Bem, é como você falou, é um eita atrás de eita, né? Literalmente. E eu gostei da relação, concordo com tudo que você falou, e eu gosto da relação que ele faz também. Ele sai do mundo teológico cristão. Ele pega artigos de psicólogos, de estudos de psicólogos, e também exemplos fora do meio cristão. Então, dá uma situada na gente. Ó, o mundo cristão não é um mundinho à parte. Né? Isso aqui se aplica à convivência no mundo. Entendeu? Então, eu gostei muito dessa parte dele. Eu não vou falar muito, não, porque senão, quando eu começo, eu não deixo ninguém falar, né? Então. Mas isso aí é bom, né? É bom que eu sei que eu não vou falar sozinho. Né? Pode falar. Liliane, que entrou agora, eu fiz uma pergunta, né, e deixei aberto para vocês falarem como foi a leitura durante a semana, né? E se quiser comentar um pouquinho do sentimento de vocês, né, durante a semana ao ler a porção dessa semana, que foi a introdução ao capítulo 1. Mas se quiser falar, pode ficar à vontade. Ah, certo. Graça e paz a todos. Foi, assim, eu confesso que eu não li o restante, eu só li até realmente o primeiro capítulo, mas eu confesso que eu me surpreendi. Amei, né, o contexto. Confesso que até me identifiquei um pouco, né, com o que está sendo dito, a questão do ego, né, do ego humano. Mas vamos ver, né, o comentário dos outros para ver como é que vai ser. Eu também, né, a questão da comparação do orgulho que nós sentimos e que, assim, não é o orgulho que a gente sente, o livro está dizendo que não é pra gente, é pra gente se sentir melhor que as pessoas. Porque se a gente não, se fosse todo mundo igual, não ia ter esse negócio de orgulho. Eu achei interessante isso. Esse que Lívia falou. Desculpa, eu vou atrapalhar, tá? Não pode falar. Essa questão que Lívia falou, né? A diferença entre orgulho. Eu esqueci a outra palavrinha que ele disse. Não. Era orgulho e alguma outra coisa. Eu anotei, mas é tanta anotação que eu esqueci. E é justamente o orgulho que ele fala o orgulho. Ser bonito e todo mundo bonito, não ia ter orgulho. Né? Se fosse todo mundo rico, não ia ter orgulho. O orgulho justamente está em comparação, sempre com outra pessoa. Então não existe orgulho sozinho. Eu tenho orgulho de ser bonita. Não, é porque eu também sou bonita. Mas assim, o orgulho é mais. Eu sou mais bonita do que tal. Então, né? E como eu disse, ele citou o texto, não se gloriem nos outros homens. Então a Vanglória também não estava sozinha, ela também estava nos outros, sempre em alguém, né? Isso, infelizmente, é muito prejudicial
pra gente e pra igreja, né? Eu acho que, assim, não sei se eu estiver errada, por favor, corrijam. É que, tipo assim, esse negócio de se vangloriar nos outros é se comparar, né? Se achar melhor do que os outros, né? Uma coisa também que eu gostei muito que ele falou é que não dá para ferir sentimentos. Ele fere o orgulho, né? Aí é muito legal, porque eu acho que principalmente, infelizmente, no nosso meio, assim, da igreja, né, dos cristãos, tem muito disso, muito testemunho, né? Que o pessoal sai da igreja porque foi ferido e tal, pelo pastor, por irmãzinha do coque, ou por a irmãzinha que dançava melhor, ou porque cantava melhor, enfim. Então, o sentimento não foi ferido, o que foi ferido foi o ego, né? O orgulho daquela pessoa. Então, isso acaba tirando a atenção da pessoa para Deus e colocando. Foi o que ele falou, né? Ele troca, sempre troca, o orgulho vai para o lugar que deveria ser de Deus. E ele fala que, tipo, quando o orgulho está inchado, que ele fala, né, que é dolorido, que ele compara com. Olha os spoilers. Vamos deixar essa parte aí. Vamos deixar essa parte Aí mais pra ele fala frente. que quando o orgulho enche, acaba tomando o lugar do Senhor, e quanto maior o orgulho, mais vazio a pessoa se sente, né? Então, isso aqui acontece quando a gente não é ferido. O nosso orgulho, o nosso ego que é. Eu vou. E também ele Vamos. fala Gente, que. gente, peraí. Rapidinho. É porque já tá tratando sobre o assunto do livro. Isso aí é mais pra frente. Agora é só o sentimento principal da leitura. Aí o assunto realmente do livro a gente vai tratar mais pra frente, né? De acordo com o cronogramazinho do livro, né? Com a parte da escrita. Mas se for falar sobre o assunto, a gente fala mais pra frente. Tá bom? Alguém mais quer falar sobre o ponto de partida, tipo, a primeira parte da leitura, como foi pra você de início? Alguém mais quer falar? Parabenizar, Felipe, a mocidade por essa atividade e também pela escolha do livro. Então, excelente o livro. Eu acho que eu já falei algumas vezes desses primeiros capítulos, mas eu vou hoje ouvir mais vocês e só uma coisa ainda que às vezes a gente tenta relacionar, né? E eu vi que é Fran mesmo, é isso? Senão eu vou chamar a irmã de Felipe, estava falando, né? De não ferir sentimentos, mais o ego. Aí eu lembrei muito de Saul, né? A realidade de Saul. Quando viu que as mulheres cantavam, davam mais louvores a Davi. E Saul matou 1.000, Davi 10.000 ou milhares. Rapaz, o homem. Então, a necessidade, né, de ter um ego transformado. Então, parabenizar vocês pela escolha aí, viu? É excelente e vamos participar. Eu já tinha lido um livro, não falei a memória o nome do texto do livro, né? O tema do livro. Mas esse tema é muito importante do ego, né? O ego, esse ego transformador. O que transforma a pessoa de chegar a um ponto de você, vamos dizer assim, tratar relacionado sobre a igreja. Quando você é novo convertido ao evangelho, você se sente, assim, já essa expressão, pequeno em relação a outros irmãos, né? De você, poxa, aquele irmão ali louva, o outro mexe muito bem, o outro dirige bem, né? O que é que eu vim fazer aqui, né? Então, isso na caminhada, no início da caminhada cristã, você vai perceber muito em relação sobre isso, né? Sobre como você se sente, né? Sua autoestima, que ele vai começar a trabalhar a sua autoestima. Então, algumas igrejas, vamos dizer assim, neopentecostal, o pentecostal vai tratar o seu ego bem melhor hoje em dia, né? Eles vão encher sua bola, né? Vão dizer que você é especial, que você é uma raridade, que você é ouro, né? E outros aspectos, mas assim, quando você vem tratar sobre a questão do ego, a questão que ele vai falar,
que ela vai tratar no início da idolatria em si, né, que você vai colocar no seu coração, vai idolatrar. Um exemplo claro é de você colocar um pastor muito famoso e querer relacionar ele com um pastor, vamos dizer assim, um pastor que não tem aquele pleno conhecimento, aquele profissionalismo acadêmico, vamos dizer assim, tem adquirido fora do país, que é em outra, né? Então, isso é tão importante, você não vai valorizar ele, né? O seu ego, ele, de fato, ele vai dizer, não, ele não tem esse conhecimento tudo, não. Mas isso é para nós percebermos que o nosso ego, ele trabalha em silêncio, né? Quando você vai ler o livro, esse livro é muito bom, apesar de pequenininho, né? Mas ele é muito profundo, mexe bastante com o nosso ego, o nosso eu, né? Isso é bastante importante, tratando desse início do livro que eu estava lendo. Eu li ele umas 3, 4 vezes, né? Mas a gente lê devagarinho porque é bom, né? Sempre é bom você tratar com esse tema em você mesmo. Eu procuro aplicar ele em mim para poder passar alguma coisa, né? Pode falar, Maria Helena. Graças a paz, irmãos, primeiramente, né? O pastor citando o exemplo de Saul, quando eu estava lendo, eu me lembrei da questão de Caim, também da questão de não ferir os sentimentos, mas o ego. O ego dele foi ferido quando Deus gostou mais do sacrifício do irmão dele do que do dele, o que levou ele a querer matar o irmão dele. Então, Referências cruzadas, tá vendo? O nome disso aí é o que, pastor? Intertextualização. Intertextualidade. Intertextualidade, pronto. Vamos aprendendo com... vamos pro culto de doutrina, lá vocês aprendem, né? Então vamos iniciar aqui o nosso... De início, né? Ele já começa a introdução fazendo algumas perguntinhas legais, né? Que é... Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? E se confiarmos em Cristo, como deve ser o nosso coração? E aí a gente já pode pensar o quê, né? Pode pensar em ações, né? Que normalmente a gente pensa sobre isso, né? Vou fazer tal coisa que assim eu vou ser mais agradável e mais aceito por Deus. Mas ele fala exatamente aqui que não está tratando sobre ações morais, né? Porque muitas pessoas eles já começam a fazer algumas ações já pensando em retribuição, né? Às vezes a pessoa pode fazer coisas muito boas e já ter o coração totalmente egocêntrico e totalmente arruinado com esse sentimento de recompensa, esse sentimento de ter um retorno. E vamos ler junto aqui, aí eu vou tratar sobre essas perguntas, mas vamos ler primeiramente o texto base dele, que é capítulo 3 ao 21, ao capítulo 4 e 7, 1 Coríntios. Eu vou ler já o que está no livro aqui, para ser uma tradução já que todos estão usando, né? Para não ser diferente. Então vamos ler ele, só para conseguir dar uma introdução legal sobre isso, sobre o assunto. Vamos lá. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito. De modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois que te faz diferente dos demais? E o que tens que não tens recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não tivesse recebido?
O contexto dessa passagem é exatamente quando o povo de 1 Coríntios estava querendo se vangloriar, e Paulo notou isso, né? Estava querendo se vangloriar porque conhecia ou a Paulo, ou a Apolo, ou a Pedro. E por conta disso, eles se achavam superiores porque conheciam algumas pessoas. Por exemplo, eu conheço Pedro, ó, Pedro estava com Jesus, todo o ministério dele. Eu conheço a ele me ensinou, né? Ele veio aqui em Coríntios e me ensinou, nos instruiu, um grupinho de pessoas aqui. Porque, assim, 1 Coríntios era dividido entre esses pastores, vamos dizer assim, né? Veio o Paulo e ensinou algumas pessoas, depois veio o Apolo, depois veio o Pedro. Eu não sei exatamente a ordem cronológica, se alguém souber, pode falar. Mas, tipo, era dividido entre esses ensinamentos, entre esses professores, vamos dizer assim. E por conta disso, estava tendo facções dentro da igreja. Quem vai comandar o que aqui? Quem vai liderar o que aqui? Ah, não, porque eu conheço Paulo, Paulo me ensinou, Paulo me batizou, eu sou o cara, então eu vou lá e vou conseguir liderar. Outro não, outro vinha não, mas eu fui ensinado por Apolo, não, mas eu estava com quem estava com Jesus, eu então sei mais. Então, por conta disso, e essa base é muito boa para o livro, porque mostra exatamente como nós queremos ser superiores a outras pessoas por conta do orgulho. E o orgulho que Paulo trata aqui é bem interessante, que não é o termo usado, que a gente vai falar mais para frente, não é o termo usado normalmente na Bíblia. É outro termo que a gente vai falar, que já deu alguns spoilers aí no início, mas vou tentar também me calar um pouquinho para a gente começar a falar mais para frente. Mas sobre as perguntas iniciais do livro, o, o autor, pastor Timothy Keller, ele fala que mesmo com ações morais, moralmente boas, né, nem assim nosso coração pode estar realmente transformado pelo Evangelho. Um exemplo disso, que eu acho muito interessante, que eu não tenho um livro, eu queria muito ter ele, se alguém quiser me dar de presente, eu aceito, que é A Máfia dos Mendigos, do pastor Iago Martins. E não é um livro cristão, tá? É um livro de economia, que até a editora nem cristã é, mas ele... mas primeiro me dê, depois de ir para a Bárbara. Aí ele trata sobre essa parte da ajuda, né? Ele passou um tempo como um mendigo, acho que foi um ano, que ele passou na rua, não dormindo na rua, mas passando o dia todo na rua. E ele viu que várias ONGs ou várias igrejas, principalmente, iam até a praça onde ele estava, que é a Praça Central de Fortaleza, e lá eles ajudavam essas pessoas. E muitas vezes forçavam as pessoas a pegar comida, né? E ele percebeu que muitas vezes não era realmente para ajudar as pessoas, né? Ele traz essa reflexão cristã num livro não cristão. Eu achei isso muito interessante. Mas às vezes é para fazermos para ser aceitos perante Deus, porque estão fazendo obras moralmente boas, ou até para massagear o nosso ego, para mostrar para nós mesmos que somos bons. O que José falou no início é muito importante. Ao ler um livro que confronta, a gente não pode apontar para o irmãozinho do lado e falar, esse aqui é para tu. Não, não é assim que funciona. Nós temos que aplicar para nós mesmos, porque o evangelho é uma auto-aplicação, né? Não podemos aplicar a outras pessoas, porque quando alguém comete alguns erros, nós temos que saber que nós cometeríamos os mesmos erros, talvez, se estivesse no lugar dela. Nós temos o coração sujo e somos pecadores e temos que reconhecer isso. Então, essa passagem aqui de Paulo é muito boa para tratar sobre isso, porque mostra como o nosso ego é forte e como nós estamos dispostos a diminuir outras pessoas por conta disso, né? Nós somos ruins mesmo, nós somos maus e temos que reconhecer isso. E aí eu vou dar spoiler, mas seguindo o livro, vamos ver como realmente ser transformados, né, semana que vem pelo Evangelho de Deus. Então vamos lá. Então, como eu falei, essa passagem fala sobre o orgulho dos coríntios em relação ao que conhecia algumas pessoas ou não. E lembrando que se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade para comentar, tá? Pode abrir o microfone e soltar o verbo. Não tem... Aí, o pastor já vai falar. Pronto, pastor, pode falar. O microfone Pode tá ligar o desligado. microfone. Microfone, pastor. Pastor, o microfone está desligado.
Acho que desligou foi tudo dele. Felipe, Agora. rapaz, vocês têm que me avisar. Eu falando aqui, o microfone fechado, me perdoe. Eu estava dizendo o seguinte: tem seminarista, né, que diz, não, eu estudei com Augusto, eu estudei com Hernando Dias Lopes, etc. Esses são famosos e acho que são superiores. E eu quero trazer mais também para fazer uma aplicação às nossas vidas. Veja, dentro da igreja, às vezes, tem irmãos, somente os jovens, viu? Mas também os velhinhos também, de vez em quando, mostram essa carnalidade. Não, eu sou da rural. Aí o outro, não, mas eu sou da federal. Aí o outro, mas eu sou da católica. Aí a católica está no mesmo patamar, mas, né, o pessoal... Aí o outro chega e diz, eita, eu estudei na FUNESA. Não presta não. Outra coisa, não, eu estudei direito. Entende? Aí o outro, não, eu fiz uma licenciatura, isso aí, ó, isso aí. Então, essas questões, que às vezes a gente pensa que na igreja só acontecem essas facções, essas milícias, eu usei esse termo aí que estou aplicando a outras situações, mas essas facções ligado a pastores, não, meus irmãos. Também é um ego não transformado quando nós começamos a nos achar superiores aos outros porque fazemos direito, porque fazemos engenharia, ou porque fazemos isso, ou fazemos aquilo outro, ou porque estudamos aqui, ou estudamos acolá. Não, eu estudei no Agnes, e tu estudaste aonde? Ali no EREM. Aí o outro diz assim, o que é isso mesmo? Bom, era só para aplicar um pouquinho. E é interessante como o pastor falou, a gente consegue pegar qualquer coisa e através disso a gente conseguir se comparar, né, com as pessoas. Qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa mesmo a gente consegue tentar diminuir ou às vezes se sentir diminuído por conta de algumas coisas. Mas vamos E continuar. Pode falar. Nessa questão também, a gente pode aplicar também na nossa vida secular, né? Vamos ver, assim, onde a gente está inserido, a gente como cristão está inserido, vamos dizer assim, num trabalho, e tem um determinado assunto que está sendo desenvolvido. E o nosso ego, a carne, né? Eu digo que a gente tem a briga, né? Que a Bíblia fala, espírito contra a carne contra o espírito. E a gente viu uma conversa bastante interessante, empolgante, não? Porque eu vou fazer isso, eu já estou fazendo. Aí o crente lá, né, doidinho já para querendo expor o ego dele também, né? Dizer, não, eu já fiz isso, né? Eu já fiz aquilo, né? Então, isso a gente pode perceber, porque eu já percebo em alguns locais, vamos dizer assim, onde eu vou, que tem algumas pessoas mais ou menos conversando, aí um diz, comprei isso. Aí o outro diz, não, eu já fiz uma proposta para aquele, o outro, não, eu já estou viajando, né? O outro já está voltando, o outro já está querendo ir para os Estados Unidos, né? Então, é tão interessante porque você vai querer se infiltrar no meio, né? E vai dizer, não, eu não posso ficar por baixo, não. Tenho que dizer uma coisa que encha meu ego, né? Que ele saiba que eu também posso, né? Então, isso é tão perigoso na nossa vida cristã, porque como a gente vai ver que é Deus, ele que sonda o nosso coração, ele que penetra, né? Nosso coração, nosso mais profundo íntimo. E na leitura que Felipe fez, que é de 1 Coríntios 3, você vai perceber que, portanto, não julgueis a tempo, né, antes do tempo, até que venha o Senhor, para o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas, também manifesta os motivos dos corações. Então, você percebe que o cristianismo, ser cristão, vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Que o nosso ego pode transformar. Então, você percebe que eu sempre tomo esse cuidado, né? Onde eu estiver inserido, de não cair em algumas situações que venham desagradar ao Senhor. Né? Dizer que, não, né? Sempre tem aquela percepção, Senhor, me ajuda a falar o que é certo, o que é correto, não me exaltar. Né? Tá entendendo? Porque isso é perigoso, até para o ponto da gente chegar e levar para a igreja. Isso é bastante interessante.
Vamos lá. Felipe, se não Pode falar. atrapalhar. Eu achei interessante também nessa introdução que ele traz a reflexão sobre não é só como saber se o ego da pessoa, o coração em si, né? Que ele traz o coração como a ponta de partida. Como saber que o coração da gente realmente foi transformado pelo Senhor, né? E ele traz justamente não é a gente analisar o externo, a prática moral, né? Não é só porque você faz isso ou faz aquilo, mas você tem que analisar o seu coração. E é justamente onde está lá o seu ego, que muitas vezes é mais fácil a gente ver as nossas ações, né? Eu fiz isso aqui, eu estou sendo transformado pelo Senhor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou só ouvindo só ouvindo o hino, eu dou comida aos pobres, eu ajudo no fulano, ciclano. E às vezes a gente mesmo esquece de olhar para o nosso coração, como é que tá? Como é que tá meu ego, né? E a gente esquece disso. Então, lógico que a prática de boas obras vai refletir o que está no coração. Mas o julgamento não é a partir do externo, é a partir do interno. Exatamente. Aí Timothy Keller continua falando sobre a história da autoestima, né, através dos séculos. Ele mostra um pouquinho sobre o século passado, como é que funcionava, que as pessoas, né, para cometerem atos ruins, né, atos maléficos, vamos dizer assim, o motivo era que eles tinham uma elevada autoestima. Então, para eu cometer algum mal contra alguma pessoa, eu teria que me achar superior a essa outra pessoa. Eu não sou psicólogo, tá? Mas ele pegou um artigo aqui que Bárbara leu, então ela pode comentar sobre isso. Mas ele trata sobre um artigo de uma psicóloga que fala um pouquinho dessa história, né? E eu acho que normalmente, até no início desse século, né, para algumas pessoas que estudaram tanto no final do século passado quanto o início desse século, vi um pouquinho sobre isso, por exemplo, que o bullying nas escolas é uma coisa ainda existente. E normalmente, antigamente, o motivo do bullying era porque essas pessoas se achavam superiores a você, por isso cometia bullying com você, né? Porque ela já achava inferior mesmo, ela era superior. E aí agora no século XXI, que ele também conta aqui, que os problemas do mal no mundo, que as pessoas cometem mal no mundo, é porque ela tem uma baixa autoestima. Ela se sente inferior às pessoas e por conta disso ela comete atos ruins. Aí agora a troca, né? Nas escolas hoje, até nos filmes, se a gente conseguir ver algumas vezes assim, filmes onde vai para o ensino médio, ensino fundamental, normalmente é isso. Ele se sente inferior a você. Então, para ele se sentir superior de alguma forma, aí ele vai querer lhe machucar por conta disso, porque ele acha superior a ele. Veja como é realidade, né, essa história. Mas nesse artigo, ela fala que baixa autoestima não é o problema, é realmente a elevada autoestima. Tanto é porque é tão agradável falar que é baixa autoestima que é, causa os males, porque é muito simples resolver. Só é animar a pessoa, né, e tudo fica bem, né? Só é animar, aí tudo acaba, mas realmente isso não é a realidade. A gente vê que é muito mais complicado do que isso. Pode falar, Bárbara. Perceba como a frase e o raciocínio está errado, né? Porque a pessoa comete bullying, acaba com a outra pessoa porque ela tem a baixa autoestima. Veja como é errado. Ao mesmo tempo, ela se acha tão importante que para curar ela mesma, ela tem que ferir o outro. Ou seja, ela continua com o ego lá em cima e ela é o centro das atenções. O mundo que se exploda. Eu faço tudo de errado para eu me sentir importante, eu me sentir melhor. Sim. O problema não é nem a baixa autoestima. Eu acho que ela tem a autoestima elevadíssima. Porque ela acha que os outros... Não importo com os outros. Eu importo com minha satisfação. Eu sou a prioridade. Né? A irmã Sônia quer falar, viu, irmãos? Só rapidinho, viu? Graça e paz. Eu prometo ser rápido. Quando a gente está falando de baixa estima, né? Às vezes as pessoas, elas fazem esse tipo de bullying
e para agredir, às vezes ela não tem uma autoestima. Às vezes ela acha assim, se eu tratar as pessoas assim, elas vão me respeitar. Né? Se eu tratar com delicadeza, se eu tratar com gentileza, eles não vão me respeitar. Então, eu começo a tratar assim, todo mundo vai ter medo de mim. Então, uma pessoa que pensa dessa maneira, ela não tem uma autoestima, ela tem uma baixa estima, mas está se comportando como se estivesse com autoestima. Então, é todo um processo, sabe? Às vezes as pessoas aparentam uma coisa que realmente não é. Né? Aparenta uma segurança, aparenta uma autoestima que ela não tem. A gente estava assistindo um filme essa semana que era exatamente sobre isso. Ela sofreu muito bullying, essa menina, quando criança. Quando ela cresceu, ela disse, eu vou ser uma boa profissional, porque daí eu vou poder mandar e humilhar o quanto eu fui humilhada. Então, a autoestima dela estava lá em cima? Não. Se ela tinha esse pensamento, eu continuava com baixa estima. Desculpa, eu vou entrar, vou falar tudo. Desculpa aí, atrapalhar os irmãos. O livro mais para frente, eu não vou comentar, mas vai falar mais para frente. Se ela está com baixa autoestima, se está murcho, é porque ele já foi inflado. Né? Então, se ela está lá com... Eu vou pegar um exemplo que manhã deu, esse filme eu também assisti. Ela se achava o gênio do colégio, mas ela foi humilhada por uma coleguinha. Ou seja, ela já tinha o ego inflado, aí foi uma pessoa... Como é que fala? Desinflou? Não sei como é o nome. Desinflar. Murchou, e depois ela teve o ego inflado novamente pelo que humilhando as pessoas, se achando o centro das atenções, né? O centro do mundo, que ela podia fazer isso. Só contribuindo aí, Felipe. Isso, meus irmãos, também é chamado de síndrome de Narciso. Então, Narciso não reconhece o filho que não é Narciso. É um pouquinho isso. Tanto na alta como na baixa estima, como vocês estão trabalhando, o centro é a pessoa. Isso é narcisismo. A síndrome de Narciso. Tá indo para um assunto aí que eu nem conheço mais, mas obrigado pela contribuição, tá sendo muito bom. E, assim, falar sobre esse negócio é muito complicado, se for tratar a fundo, né, sobre a parte da psicologia. Vai falar, pastor? Ah, pode falar. Não, meu irmão, acho que eu não baixei a mão, foi isso. Pode falar. Essa questão que Bárbara falou, no livro mesmo ele trata que, eu não sei se o Roberto pode ser permitido, mas enfim, a questão que deixa eu ver como é, que a superioridade e o complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa que ele fala. Isso. Vamos para o capítulo 1, né, para a gente começar a falar sobre ele, já por conta da hora também. Vamos começar o capítulo 1, que ele divide essa parte da introdução em três partes, né, que é a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar uma visão transformada do eu. Então, vamos começar agora sobre nossa condição. Então, essa aqui vai ser a parte que é a cajadada, para depois começar a ver como ser transformado e ser mudado através do Evangelho. Então, em 1 Coríntios 4:6, ele fala até que Paulo exorta os cristãos lá, né, vamos ler, deixa eu ler aqui. Não vou ler não, para não perder mais tempo. Mas ele fala lá para eles não se orgulharem em cima de outras pessoas. Ele exorta os cristãos de Corinto não se orgulharem de uma pessoa em detrimento da outra. Eu consegui me orgulhar, mas eu tendo que inferiorizar as pessoas para que isso aconteça. Então ele fala para isso não acontecer. Por isso que ele percebe, ele nota o motivo real das pessoas, né? Porque, como a Bárbara falou, tem algumas ações, né, que nós cometemos que refletem um pouco de como está o nosso coração. E Paulo, ao analisar essas intrigas, essas facções dentro da igreja de Corinto, ele percebe que nos corações deles estavam egocêntricos, por conta do conhecimento, né, de ter conhecido algumas pessoas, ter sido ensinado por algumas pessoas. Então ele fala, gente, não se orgulhem
de uma pessoa em detrimento da outra, né? Mas que vocês sejam iguais, né? A ideia mesmo de Paulo é essa, para que todos se considerem iguais dentro da igreja. Então, a gente pode achar que o comportamento é inaceitável. Aí o Paulo usa aqui, que é a palavra que eu ia falar, que ele não usa a palavra comum, que é usada na Bíblia, para tratar sobre o orgulho, sobre elevar a autoestima, que é a palavra, não sei se pronuncia assim, mas é a palavra ubris, né, que trata sobre autoestima elevada e soberba. Normalmente, quando a Bíblia fala sobre isso, ela usa a palavra ubris. Mas Paulo não. Paulo usa outra palavra aqui, que é a palavra físio, ou derivado dela, né, que a gente vai tratar agora sobre aquele assunto do órgão inflado, né? Porque a palavra físio, que só Paulo usa, né, só Paulo usa essa palavra em alguns termos da Bíblia, e ele trata isso aí como fosse um órgão inflado. Essa é a ideia de Paulo aqui, que é um órgão distendido, inchado, né? E através disso, Timothy quer ter uma sacada que é pegar como eu posso falar, comparar nesse órgão distendido ao usar um órgão humano, né? O estômago, que ele fala do estômago, ele inchado, né? Como é que funciona um órgão inchado? Aí ele traz essas 4 características do ego humano, que é vazio, doloroso ou dolorido, qual o outro? Atarefado e frágil. Eu acho essa parte muito boa do livro. Eu acho essa aqui sensacional, porque a gente consegue aplicar para muitas coisas que nós cometemos no dia a dia, para essas 4 características que ele trata aqui sobre o órgão distendido. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre o vazio, né? Se quanto mais inchado também, mais vazio vai ficar, porque isso aí é um praxe da gente, de evangélicos que falam por aí, que nosso coraçãozinho, ele é preenchido, tem um espaço, mas só é preenchido pelo Deus, né? A partir do momento que a gente coloca outra coisa, além de Deus em nosso coração, ele vai ficar realmente chacoalhando lá, essa coisa que a gente colocar lá vai ficar chacoalhando, não vai preencher todo o vazio do nosso ego. Então, nós usamos várias coisas, e estou falando nós evangélicos mesmo, nós cristãos, usamos várias coisas no lugar de Deus e colocamos várias coisas no lugar de Deus. E através disso, nós sentimos assim incompletos. Eu vou passar para tu rapidinho, Bárbara. Nós sentimos incompletos e isso acarreta várias coisas. Mas por enquanto estamos no vazio. Aí eu vou falar mais para frente porque essas 4 características que a gente trata aqui, elas se complementam entre si, né? E uma é a consequência da outra e vice-versa. Então, a gente vai falar mais pra frente como se junta, mas por enquanto está só no vazio, então eu não vou me alongar mais para não falar sobre assuntos misturados. Pode falar, Bárbara. Tá me escutando, né? Quando Timothy, ele diz assim, afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Eu lembrei na hora da famosa frase de Calvino, né? O coração é uma fábrica de ídolos. Então, sempre tenta colocar algo no lugar de Deus. Ou algo ou alguém, né? E como a gente está tratando do ego, se coloca como Deus, né? No lugar de Deus. E também outra indicação, né? Não sei se vocês conhecem. Eu não vou pedir de presente porque eu já tenho, mas... Né? Desculpa. Eu não, né? Meu pai. Ídolos do Coração. É um livro muito bom. Ela traz exemplos bíblicos de personagens bíblicos e suas idolatrias. Então, na hora que eu li essa parte, eu lembrei logo, fiz logo essa conexão. Falando, eu vou me segurar só no vazio. E é justamente isso que eu ia falar, sobre o coração, ele sempre pender para o lado que não é Deus, né? Ele sempre procura algo que não seja Deus. E isso é muito interessante, porque até nós, como cristãos, temos que ficar revendo direto nossas atitudes para ver se a gente não está colocando nem nada, nem ninguém no lugar de Deus. E falando do ego, isso é muito interessante, porque muita gente se coloca no lugar de Deus, achando que tem competência para fazer as coisas, achando que tem competência para crescer e tal. E estava aí, Felipe, debatendo antes de ontem, foi ontem, sobre um vídeo que a gente viu no Instagram,
que o cara falou que quando a gente não trabalha com como é que foi, Lipe? Inspiração divina. Inspiração divina, a gente acaba, ele falou bem feio, né? Ele falou que a gente fica pobre. Mas é uma verdade, se a gente não trabalha com a inspiração divina, a gente não consegue fazer nada, porque Deus, ele tem que ser nossa inspiração em tudo. E uma frase muito boa que eu ouvi de Krivis, enfim, eu não sei o nome dele, é bem estranho. Ele falou que tudo que a gente não ora para fazer é porque a gente acha que a gente tem competência de fazer. Então, se eu não oro nem para Deus, eu quero ir no mercado, mas eu quero ir bem, quero voltar bem, quero lembrar das coisas que eu vou ter que comprar. Se eu não oro para isso, eu sei que quase ninguém ora para isso. Mas se a gente acredita, se a gente não ora, é porque a gente acredita que pode fazer. A gente não depende de Deus, de acordo com nossa mente. Então, é uma besteira, né? Eu sempre digo, Deus, me ajuda a levantar cedo. Queria muito levantar cedo. Então, eu sei que não depende só de mim, que é algo assim do meu corpo, que Deus pode me ajudar. Então, eu sei que Ele pode me ajudar em tudo, então eu vou orar para isso. Então, eu sei que eu dependo dele. E isso é uma boa tarefa para a gente fazer, para a gente trabalhar isso na gente, né? De não depender de Deus. A gente tem que depender de Deus para tudo. E se a gente não acha que não depende de Deus, é porque algo ainda está tendo que ser trabalhado na gente, dentro da gente. E isso é o ego. José, depois Bárbara. Depois o pastor. Tratando-se relacionado sobre esse tema ego, vazio. Então, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente vai perceber que vai surgir muitas coisas para tirar o nosso foco da vontade de Deus. Por exemplo, a gente pode perceber que quando a irmã do Felipe falou aí, né? Eu costumo colocar assim a oração sobre qualquer coisa que eu venha fazer, desde trabalhar, voltar para casa, desde eu resolver qualquer coisa, qualquer situação, é orar ao Senhor, dizer, Senhor, me orienta. Porque eu sei que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu sou limitado. Então, se eu colocar na minha mente que, não, Senhor, é de praxe aqui, eu sei que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sabe? Não vou pedir para Deus, não. Não, mas a gente, como cristão, a gente deve estar vigilante, porque qualquer situação que a gente venha passar, a gente tem que pedir orientação a Deus, porque eu sei da capacidade do meu coração. Se ele... Agora, a gente entende que quando o Senhor ele circuncisa o coração, né? A gente percebe na aliança que é Deus. Deus, ele circuncida o nosso coração para a vontade dele. E a nossa carne quer fazer a nossa vontade, né? A consciência dos nossos olhos, dia após dia, ela quer nos tirar de fazer a vontade de Deus. E isso é da gente pensar. Se o nosso ego tem a capacidade de querer substituir Deus a um período de tempo, né? Eu digo, imagine se você não orar, se você não querer fazer a vontade de Deus. Então, você percebe que é algo muito perigoso. Quando eu vou falar a irmã de Felipe, eu não vou lembrar o nome dela. Desculpa. É Fran. Vou chamar de Fran. Ele me dá essa liberdade, viu? Quando a Fran falou, né, a gente às vezes esquece de orar pelas coisas, né? Vai fazer uma prova, esquece de orar. Vai para o emprego, esquece de orar. É aquela velha história, né? O seu futuro depende de você. Pronto, ferrou, né? Porque se depende de mim, não vai sair nada, né? Então, muitas vezes a gente confia na gente mesmo, muitas vezes mesmo. E a gente esquece que o nosso ego está muito inflado, tem que baixar um pouquinho. E outro exemplo, claro, que veio trazer isso, pelo menos na minha vida, foi a pandemia. A gente tinha vários planos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer e acontecer. Veio a pandemia, Deus disse, não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu, entendeu?
Aí Maria vai falar agora, viu? Ela baixou meu ego agora, vá. Não, se tiver alguém aí na vez, Felipe. Pastor só. Então, se é um pastor, eu posso ficar na vez dele. Nossa. Porque ele é cavalheiro, né? Tem que deixar as damas com ele. Eu estava falando aqui com Bárbara e Maria Helena, dizendo assim, que você vê como é o ser humano. Eva, lá quando a serpente foi falar com ela nem tinha pecado ainda na desobediência, ele comeu o fruto. Mas quando a serpente falou, você vai ter conhecimento, né? Igual a Deus, do bem e do mal. O que foi que isso veio para ela? Poxa, eu vou ficar, né? Eu vou ser aquela que sei de tudo. Gente, ela nem tinha pecado ainda. Então, eu vim pensar nisso agora, quando a gente falando isso. Porque a gente sempre pensa, mas veio a natureza pecaminosa, o homem caiu. Mas Eva, o ego dela já atiçou o ego dela quando essa serpente falou. Agora, claro que foi consumado, como a Bárbara falou agora, na medida que ela cedeu. Mas você vê, o ser humano, né? Se ele tem a oportunidade de se destacar e querer ter mais alguma coisa do que os outros ao seu redor, ela ficou pensando, poxa, Adão vai ficar lá embaixo, porque eu vou estar na frente dele, né? Então, feminista. Parece que é da natureza do homem. Então, eu achei interessante isso, não sei se meu pastor aí vai querer falar sobre isso, né? Eu não tenho ousadia de me aprofundar nisso, porque eu não tenho conhecimento suficiente, mas isso me chamou a atenção. É isso aí. Felipe, só ajudando aí os irmãos na pronúncia do grego, porque aquela palavra, só ajudando, não é questão de dizer que está certo ou está errado, não, viu? Só porque você disse, como é que se pronuncia? Ela está em itálico exatamente porque ela está sendo transliterada, então a palavra é rubris. E essa palavra, aí eu peguei aqui um dicionário de grego que eu tenho exatamente para ajudar também a compreensão, né? Aumentar a compreensão disso aqui. Rubris, na tradução do grego, é uma palavra que leva a pessoa a praticar o traje, e não é isso que Paulo usa lá, por isso que é interessante esse livro e a forma que você está colocando. Afrontar, insultar com insolência, avaria, prejuízo. Então, tem todas essas características. Enquanto o verbo, que ali é um verbo, fisio, é inchar, é andar inchado, e também se traduz por soberba, por isso ensoberbecer-se ali. Então, essa imagem aí dessas palavras que ela cria é interessante. Inclusive, o autor coloca a ideia do fólio, né? Do fólio. Talvez muitas pessoas não conheçam e outras conheçam, mas aí tem um instrumento também de musical que vai ter a mesma ideia, que é a sanfona, né? O acordeon. Então, eu acho interessante como ele coloca, quanto mais inflado, maior o vazio, né? Aumenta-se o vazio. E quanto menos inchado, lógico, o vazio é menor. Então, é interessante isso. E aplicando as ideias, eu fiz uma aplicação, me permitam aplicar outra. Porque é interessante a gente trazer para o dia a dia na igreja. Então, veja, eu coloquei as instituições de ensino, mas também tem pessoas que podem ser infladas pelo título, né? Eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou graduado. E olhar para o irmão, eu tenho um curso superior, e olhar para o irmão, às vezes, muito simples, e fazer diferença. Entende? Então, a gente tem que estar atento. O ego transformado é o ego que vai não só apagar o eu, e Cristo vive em mim, é Cristo, como também no irmão. Eu não vejo ele, eu vejo Cristo, eu vejo a obra de Cristo. Vou parar por aqui, era uma contribuição, mas é interessante isso, viu? Então, tem um texto bíblico que diz, né, a soberba, né, precede a queda. Então, quanto mais inflado, a tendência é estourar em algum momento. E, repito, eu gostei muito do exemplo que ele coloca dessa questão de quanto mais inflado, maior o vazio. E a pessoa está se achando, né, cheio, preenchido, sei lá. Não, meus irmãos, é exatamente o contrário. Vou parar por aqui, senão vai terminar aqui virando pregação, estudo e outras coisas mais. Vamos continuar. O segundo tópico, eu vou adiantar, ele fala sobre o dolorido. E ele trata aqui que normalmente
a gente se sente magoado, a gente se sente ignorado, a gente se sente às vezes um idiota, que ele até fala aqui, ou atormentar, sem atormentar a nós mesmos, né? Nós não passamos um dia dessa forma. Um exemplo legal que acontece muito comigo é por exemplo, está numa discussão, numa conversa, e está trocando pontos de opinião. Né? Isso aconteceu muito comigo. Eu tenho até vergonha de falar, assim, porque foi demais um dia desse aí, principalmente quando eu entrei na presbiteriana. Mas, assim, isso aí é outra história. Mas, assim, uma discussão está apresentando pontos de concordância. Tipo, eu concordo com uma concordância não, né? Eu concordo com uma coisa, a pessoa concorda com outra. Então, discutindo sobre esses pontos. Chega um ponto onde você quer que a pessoa seja convencida daquilo que você acredita. Né? E você começa a inflar seu ego, a se achar superior e achar que o que você acredita é a pura verdade e que outra pessoa tem que aceitar aquilo de qualquer jeito. Mas chega uma hora que a pessoa fala assim, não, tá bom, vamos parar por aqui, tá bom, calma, vamos parar, vamos parar. Aí você não, aí você tem que continuar, você quer continuar a falar. Isso acontece muito. E você sente que começa, aí chega a parte da emoção. Né? Você não, sua emoção não é afligida ali, é o seu ego. Né? Quando a pessoa começa a falar, não precisa mais falar, não, vamos parar por aqui, mas você tem que mostrar o quanto você sabe, começa a sentir uma dorzinha, né, no ego, que você quer convencer a pessoa de qualquer jeito a falar. E aí chega a parte, né, onde dificilmente nos sentimos roubados ou ignorados. Aí a partir de ignorar, né, tipo, eu não quero mais falar sobre isso, vamos deixar pra lá. Aí nos sentimos idiotas ou sem atormentar nós mesmos. Então, isso é um exemplo que eu achei, que eu acho muito importante, que eu acho que não acontece só comigo. Acho que acontece com muitas pessoas e é uma coisa que acontece e isso é diariamente. Né? Então a gente aí chega no vazio, aí por isso que eu falei que ia começar a ser uma consequência da outra. Quando nós colocamos nosso conhecimento no lugar de Deus, dentro desse órgão, né? Vamos tratar sobre o estômago, né? Dentro desse órgão, e aí não colocamos Deus nele e começamos a querer mostrar muito nosso conhecimento, acabamos sendo doloridos, né? Acabamos sentimos como idiotas ou ignorados em algum momento, porque queremos mostrar nosso conhecimento, mas acabamos sendo ignorados, até por conta da chatice, né? Isso aí é bem real. Até por conta da nossa chatice em às vezes mostrar coisas que às vezes não é necessário, acabamos sendo ignorados por isso. Pode falar. Eu vou ser bem rápida. Aí ele fala que o ego, ele vive atarefado, não, ele vive chamando atenção para ele. Porque quando, tipo, eu tô reclamando direto da minha mão que tá doendo. Eu nunca observei minha mão, ficou, eu tenho uma mão, que linda minha mão, não sei o que, minha mão, né? Mas ela tá doendo e eu, caramba, minha mão tá doendo. Aí eu saí falando para todo mundo aqui de casa, minha mão tá doendo, eu preciso de um remédio, minha mão tá doendo. Porque, tipo, tá dolorido, então ela tá chamando atenção, né? Se fosse o ego, tá chamando atenção para ela. Então, vive nesse ensejo de estar querendo atenção, de querer que todo mundo observe, que todo mundo dê parabéns, tapinha nas costas, todo mundo dê faça um elogio. E, tipo, isso é ser dolorido, né? Porque você não para observar. Ele dá um exemplo do dedo dos pés. Você não para observar seu dedo dos pés. Mas quando começa a doer, você, pô, meu dedo tá doendo, meu dedão do pé tá doendo. Você, eu tenho dedo do pé. Você não fica assim o dia todo. Mas quando tá doendo, você, caramba, tá doendo. Você fica lá naquela constância, né? De observar aquilo, de tratar e tal. E o ego, ele é exatamente assim. Ele quer realmente a atenção toda para ele, voltada para ele. Então, ele fica o tempo todo dolorido para que você possa observar isso e querer aplausos, enfim. Esse é um problema muito grande. Porque a gente. Ele é como se fosse aquela criança, né? Que fica chamando a atenção de você o tempo inteiro. E você tem que dar atenção a ele. Tô falando, né? Deve dar atenção a ele. Mas por conta desse vazio que nós temos colocamos isso no lugar de Deus, acabamos tendo que dar atenção àquilo. Né? Assim como damos atenção a Deus quando colocamos ele no lugar certo, nós também damos atenção a satisfazer esse ego. E aí que chega o terceiro ponto, que é o atarefado. A partir do momento que eu coloco toda a atenção no ego, eu tenho que me comparar. Aí chega a parte horrível, né, nós, o ser humano. Nós temos que nos comparar com as outras pessoas agora, né? Aquilo que eu tenho que me comparar com o outro. Eita, eu tenho um celular bom. Eita, mas o outro tem um iPhone, ó.
Eita, ó, aí já fiquei triste, já fiquei infeliz. Por quê? Porque a pessoa tem mais do que eu. Que não importa aquilo que você tem, que a gente comentou até ontem, né, na igreja. Né, a gente não sabe orar. Por que não sabe orar? Porque a gente não sabe pedir. E por que a gente não sabe pedir? Porque a gente não lê as escrituras, a gente não pega a inspiração do Espírito Santo e acaba orando por coisas que não convém. Por quê? Porque a gente não está satisfeito com a presença de Deus em nossas vidas. A gente não está satisfeito com aquilo que Deus já nos deu. Né? E Timóteo, ele fala... Vou passar para tu, José. E Timóteo, né, que eu também citei esse texto ontem, ele fala, né, se tiver o que vestir, tiver o que comer, você tem que ficar contente. A partir do momento que nós temos alguma coisa e nos comparamos a outra, ou ficamos insatisfeitos com o que nós temos, já não estamos mais colocando Deus no lugar que ele deve estar. Estamos colocando outra coisa. E isso afeta diretamente no nosso ego. Afeta diretamente naquilo. Porque no vazio ele fala, ó, o ego busca algo que lhe dê senso de valor, dê singularidade e dê propósito. E nisso ele se apoia. Se ele não se apoiar em Deus, que dá essa singularidade, esse propósito e esse valor, vai se apoiar em outra coisa, vai acarretar em várias coisas. E principalmente a comparação. Eu tenho que me comparar com o jeito que outra pessoa fala, e isso ocorre muitas vezes em eu até agir igual a outra pessoa, porque eu acho que ela é melhor do que eu, então eu tenho que agir igual a ela, tenho que fazer as coisas igual a ela, porque eu sou aquele baixinho e eu preciso subir um pouquinho. E isso é idolatria. Isso acarreta em idolatria. Por isso que fala sobre ídolos do coração que a Bárbara falou, é exatamente isso. Quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, é idolatria. Quando colocamos nós mesmos no lugar de Deus, é idolatria. O que aconteceu em Coríntios? Idolatria. Estava adorando os apóstolos e colocando isso até para se sentir superiores a outras pessoas. Então isso é muito perigoso. É muito perigoso, precisa ser tratado. E precisa ser tratado como? Através da ajuda do Espírito Santo, da igreja e da palavra. Pode falar, José. Pode falar, Bárbara. Irmã Sônia, fala. Quando você falou assim, irmão, que é uma disputa hoje em dia, quem tem, né, o celular melhor, novo lançamento, a gente vive numa sociedade em que isso é uma competição, né? Porque eles nos colocam nessa situação. Eu vi assim que quando eu era criança, que não existia tanto essa mídia de moda, disso e aquilo, não que eu seja antiga, tá? Mas a gente vestia uma roupa até não dá mais na gente, né? Ficou curta, pronto, aí passa por outro irmãozinho. Hoje em dia não, aquilo tá fora de moda. Aí a gente que pensa que isso é só em moda, não. A gente vê isso em tudo aquilo que nos cerca. As indústrias, ela tem que estar sempre lançando um produto novo no mercado para que ela consiga estar sempre em evidência. Isso é em qualquer área, tá entendendo? É em remédio, é em cosmético, é roupa, é em qualquer área. Então, querendo ou não, isso cria na gente uma competitividade muito grande, né? E a gente às vezes não percebe, e muitas vezes criamos nossos filhos assim. Eu quero um caderno bem bonito para que minhas amigas vejam meu caderno bonito, né? Então, assim, inconscientemente a gente entra nessa. Aí o que eu acho, um dia desse eu estava conversando com o Bala, gente, existe a Bíblia da mulher que ora. E tem Bíblia da mulher que não ora, né? Você vê o que é nós, mundo cristão. E as literaturas, as gráficas estão lançando agora. É Bíblia da mulher que ora, é Bíblia disso, é Bíblia daquilo, e a palavra é a mesma. E as irmãs e os irmãos, eu quero essa Bíblia da mulher que ora. Parece que tem mais poder do que a Bíblia comum. Isso entra nas nossas vidas de uma maneira. Eu estava vendo uma pesquisa aqui. Os produtos gospel são os mais vendidos do mundo comparado aos outros. É um consumismo muito grande,
né? E nós estamos liderando isso e às vezes nem percebemos, irmão, né? Existe Bíblia para isso, Bíblia para aquilo, Bíblia de capa dura, Bíblia de capa marrom, Bíblia de capa vinho. Então, é uma imensidade de coisas que a gente, querendo ou não, a gente entra, irmão, nesse consumismo e a gente não consegue mais se conformar com a mesma coisa. Tem que ter sempre algo novo. Isso entra nas igrejas de uma maneira... Era só isso mesmo. Só isso. Pastor, pode falar. Obrigado, meu irmão. E aí eu quero dialogar também, né, intertextualidade, dialogar com a fala de Fran, né, que eu achei muito interessante. Primeiro, vamos voltar à questão do vazio bem rapidinho. Então, vazio, quanto mais eu encho, a ideia do folo, né, quanto mais eu encho de ar, estou vazio, estou inflado. E ela colocou a questão do dedo, chamando a atenção, e outros órgãos. E veja como é interessante, que ele usa a palavra dolorido. Observe que quando qualquer órgão nosso ele tem um crescimento anormal, ele está inflado e ele vai provocar exatamente o que ela estava dizendo, a questão das dores. Compreende? Então, a pessoa com ego inflado, ele vai estar sofrendo, porque ele tem um vazio dentro dele. E a comparação com o que Paulo faz e que o autor pega assim, traz para nós, é incrível. Qualquer parte do nosso corpo começar a levar uma pancada, e começa ou mesmo sem levar pancada, mas ele começa a funcionar de forma equivocada, atarefada, já vamos para o atarefado. Coração, quando está sendo sobrecarregado, aí o cardiologista diz, olha, seu coração está trabalhando demais, então a musculatura dele cresce, né? Ele tá anormal, ele incha. Então, meus irmãos, é interessante essa analogia com o nosso corpo, porque nos aproxima desses conceitos. A metáfora é muito interessante, viu? E observe que isso vai nos levar a sofrermos. Por isso que eu queria trazer de novo essa palavra dolorido. Vai nos levar a sofrer. Isso é sofrimento. Vou deixar vocês tocarem aí o restante, meu irmão. Vamos embora. Aí, para fechar o atarefado, eu vou ler o trecho que ele pega de Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho, né, que a gente falou já no início. E eu vou passar para tu, Bárbara, rapidinho. E o atarefado ele fala, na tentativa de preencher o vazio, que é a parte do vazio lá do primeiro, ou lidar com o seu desconforto, que é o dolorido, o ego vive se comparando com outras pessoas. Então, isso é a característica do atarefado. Pode falar, Bárbara. Maria. Pode falar. Pode. Não, licença, né? Quando eu tenho, depois dessa citação de C.S. Lewis e etc., que ele vai falar de o que ele fazia, das atividades que ele fazia para preencher o currículo dele. Ele fala, trabalhamos em coisas de que não gostamos, fazemos dieta de que detestamos. E essa parte da dieta me fez lembrar uma questão que a gente vê, que é a comparação das pessoas na rede social. Principalmente a gente vê isso em jovens, que fica se comparando. Ela tem essa modelo tem o corpo mais bonito que o meu. Aí eu vou buscar fazer uma dieta para ficar com um corpo melhor que o dela, para as pessoas prestarem atenção em mim. Aí nisso você se machuca, que é a questão do dolorido, que desenvolve várias coisas, transtorno alimentar e etc. E ela nunca vai chegar ao patamar da outra pessoa, Exatamente. porque cada pessoa é singular. Então, isso cria uma frustração. Ela nunca vai chegar ao padrão da outra. Photoshop. E o mais engraçado agora é que... Desculpa, Lívia, eu falei em cima de tu. É rapidinho. O mais engraçado agora é que tem tanto padrão de beleza que agora o pessoal tá invertendo. É tipo, você pode ser gorda, você pode ter dobrinha. Só que, tipo, pra eles ainda é tipo, eu sou melhor que você, porque eu me aceito. Eu posto foto de biquíni com minha dobrinha. Eu posto foto de biquíni com, sei lá, minha axila é mais escura. Enfim, tipo, coisas assim.
que eles já estão tão cansados do padrão de beleza inalcançável que já estão fazendo o oposto, mas continuam naquela mesmo patamar que é tipo, eu sou melhor porque eu me aceito agora, não é porque eu malho para ficar mais magra, é porque eu me aceito do jeito que eu sou, então eu sou melhor que você. E também por causa desse padrão de beleza novo, como as pessoas não estão se aceitando, acabam fazendo plásticas e, feito a Helena disse, com essas dietas acabam aderindo doenças, como a anorexia, como ela falou, tudo por causa de um padrão de beleza que tem que ser seguido. E dialogando com o C.S. Lewis, o que eu lembrei também foi o seguinte, como aplicação para as nossas vidas, meus irmãos, é interessante isso. Na vida acadêmica, pega o currículo Lattes, quantos tu tem lá? Quantas produções? Então, vejam, a competitividade do nosso século, esse pensamento carnal, eu não estou dizendo que a pessoa não deve pesquisar. Deve, mas eu não devo pesquisar para mostrar o meu currículo para o outro. Eu produzir mais artigo que você. A intenção não é essa. Então, veja as distorções. Estudar não faz mal a ninguém. Dentro da vida cristã, meu irmão, você pode ter lido a Bíblia 200 vezes. Veja George Miller. Mas eu não vou ler para dizer para o meu irmão, tu lês quantas vezes? Li uma, li 10, li 50, o outro diz, mas eu li 100. Entende? Então, ter cuidado com isso. Ego inflado. E outra coisa, essa competitividade também, que nos leva a ser atarefado e, ao mesmo tempo, a ter isso já provar que é um ego inflado e, portanto, frágil, que vai chegar um e vai dizer assim, quantos cursos superior tu fizesse? Veja, tem pessoas que competem por isso. Eu fiz 3, a outro diz, rapaz, eu estou no 4º já. Aí veja, o ego estava tão inflado que essa situação já vai amargurar o outro vai ficar amargurado, tem que terminar logo esse curso para fazer outro, para fazer isso. Meus irmãos, estudar não é ruim, se deve estudar, mas eu estou estudando para quê? Tem que ter um propósito para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, mano, se for para a nossa glória, como estamos discutindo, né? Para dizer para o meu irmão, mas eu tenho mais curso do que você, ou eu tenho mais titulação do que você, ou eu tenho mais produção do que você. É um equívoco, é um erro. Essa é uma contribuição. Ele fala aqui, né? Se realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer em realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Então, ela se aplica exatamente ao que o pastor falou. Vamos agora para o próximo tópico, que é frágil, que a gente comentou também no início sobre essa parte, que eu comparei mais essa parte aqui com uma bexiga, né? E apliquei o conhecimento da parte de engenharia, que é uma coisa, quando é alongada muito, chega uma mola, por exemplo, vamos falar sobre uma mola, né? A mola, ela tem uma constante elástica, né? Tem algum comprimento que ela volta para o local que estava antes. Então, isso aí não... Mas quando eu alongo muito, acaba a um ponto que, se eu soltar, ela não vai voltar mais para o ponto inicial, ela vai ficar deformada. Então, e ela fica mais frágil quando isso acontece. Então, a bexiga é igualzinha. A bexiga tá lá de boa, né? Pequenininha. A gente ainda estica ela antes de encher, para ela ficar, para não voltar mais ao estado inicial. E isso ajuda para encher mais ela e isso torna ela mais frágil. A partir do momento que nós enchemos mais ela, o tecido vai esticando mais e vai tornando mais frágil. E quando ela como eu falo? Murcha, né? Porque eu esqueci uma palavra também. Quando ela murcha, o que acontece? Ela fica aquela coisa mole, grandona, né? Ela não fica mais voltando para o inicial. Mesma coisa é o ego humano. O ego humano ele é frágil por quê? Porque ele infla muito, ele está dilatado, ele está inchado. Tem que lembrar dessa parte do órgão humano, né? Ele está inchado, dolorido. E ele só vai desinflar por quê? Porque não tem uma coisa sólida, que é Deus lá. Então ele vai inflar todo, né? Mas vai ser frágil ainda, porque o tecido continua frágil. Então, mesmo como a frase que foi falada, né? Complexo de superioridade, a pessoa está lá bem, né? Então ela está inflada, ela está sentindo superior. E ela é frágil quando está também com complexo de inferioridade, porque uma hora ela também estava lá em cima. Aí é uma comparação que eu dou, né? Se eu me sentir inferior a outras pessoas, se eu tenho o sentimento de sentir inferior a outras pessoas, quer dizer que eu me sinto superior a outras.
Se eu não me preocupo em ser inferior a outras pessoas, então eu não me preocupo em ser superior também. Porque eu sei que eu sou igual a todas elas. Entendeu? Então, se eu tiver complexo de superioridade, eu vou me sentir superior a outras pessoas. Mas vai chegar um momento que alguém vai chegar que é superior a mim. Para mim é superior a mim. Né? Então aquilo vai me trazer, vai fazer eu murchar, vai fazer eu ficar sentindo inferior a ela. Mas se eu ver outra pessoa que é inferior a mim, a minha opinião aqui é inferior a mim, então eu vou me sentir, vou inflar novamente. E isso torna o tecido frágil. Por quê? Porque ele é vazio, não tem algo sólido nele. Então ele vai inflar ilimitadamente e vai murchar ilimitadamente. Não vai ter uma média, não vai ter uma coisa que ele vai se acoplar perfeitamente, porque Deus não está lá. Isso vai fazer com que ele seja dolorido, vai fazer com que ele seja atarefado, porque eu vou estar me comparando a um e a outro para ver se eu sou superior a um ou inferior a outro. E isso vai fazer eu ser frágil, porque vai esticar e vai murchar muito esse tecido, vai acabar estourando em algum momento, a não ser que a gente se apoie em algo sólido, que é o próprio Deus, né, que ele trata isso no vazio. Então, como eu falei, né, essas quatro componentes se complementam uma na outra e uma é consequência da outra. Se eu não colocar Deus, eu vou ser vazio, aí eu vou inchar muito, vou inflar muito, eu vou me comparar muito a outras pessoas e isso vai acabar sendo dolorido para mim, o meu ego, né, vai ser dolorido para mim mesmo, porque eu vou estar sempre trabalhando nisso. Isso torna um atarefado. Um exemplo que ele dá aqui é a própria cantora Madonna, né? Uma entrevista que eu achei muito legal, que ele usa uma cantora secular para falar sobre isso. E uma própria entrevista que ela deu, falando que ela sempre tem que achar o patamar igual a Dilma, né? Ela pega a média e depois ela dobra a média quando chega lá. Ela sempre tem que se mostrar importante para os seus fãs. Então ela faz uma música, ó, muito boa. No outro dia ela já tá, preciso fazer outra, porque eu não estou me sentindo mais completa. E ele elogia Madonna ao fazer isso, porque Madonna está se reconhecendo mais do que a nós mesmos, porque muitas vezes não reconhecemos o nosso ego manchado pelo pecado. Nós não reconhecemos isso, pensamos que tá tudo normal, tá tudo bem, né? Igual a Davi, né, que a gente falou, né, ontem também. Igual a Davi, tá tudo bem, eu não fiz nada de errado. Mesmo a gente sabendo lá dentro que a gente fez alguma coisa de errado. Mesmo sabendo lá dentro que tem alguma coisa de errado com a gente. Mas a gente não reconhece. E Madonna, no exemplo que ele falou, que reconhece. Porque ela fala que quando faz um show, ela se sente amada, sente, ó, tô todo mundo me amando, eu sou importante e tudo mais. Quando acaba o show, nossa, eu preciso fazer outro, porque eu tô me sentindo incompleta novamente. Então, isso é um exemplo de tudo isso, né? Tanto no vazio, porque ela coloca o amor dos fãs, né? Aquela sensação dos fãs, como no lugar de Deus em seu coração. Isso acaba com que seja dolorido, porque muitas vezes ela se sente inferior em alguns momentos por conta disso, ou se sente sozinha. Aí chega o atarefado, porque ela fica se comparando a momentos bons e a ruins dela mesma. Ela não se compara a outras pessoas. Ela se compara a momentos temporais dela, onde ela estava lá sendo ovacionada, em algum momento que ela não está. E isso torna frágil, porque ela acaba, às vezes, se entristecendo muitas vezes por conta disso, até acabar um dia estourando. Né? Essa é a questão, porque chega um dia que a gente está inflando e murchando tanto a bexiga, vamos dizer assim, que vai acabar estourando de alguma maneira, vai acabar estourando, mesmo sem te encher pouco em algum momento, tá tão frágil que vai acabar estourando. E aí eu não sei como é que tá a fila aqui, acho que foi Bárbara que abriu primeiro, depois foi o pastor. Foi, tá aqui, foi Bárbara. Como eu comentei com Maria quando estava lendo, eu vivi para ver um escritor cristão falar bem de... Não que ela seja uma pessoa, não, mas assim, geralmente não se toma um exemplo, né, de cantoras pop, assim, de secular, né? E foi interessante isso que ele falou sobre ela. Ela tem um autoconhecimento muito grande. Então, a gente precisa aprender o que é bom, né? Reter o que é bom. A gente precisa se conhecer. E essa frase dela, né? Eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém. E essa frase dela sobre ela mesma é muito forte, né? Mas, Pode falar, pastor. Então, meus irmãos, vou voltar aqui, porque o exemplo de Madonna porque aí é uma controvérsia em algum aspecto, que eu entendo que o autor fez, mas eu não vou comentar aqui, não. Eu vou passar para José, depois eu falo. Vai.
Relacionado a esse tema de Madonna, a gente vê vários cantores pop, principalmente internacionais, a maioria deles nos Estados Unidos, eles começam em igreja, né? Não sei se os irmãos podem acompanhar a vida de alguns cantores. Eles geralmente começam nas igrejas, como coral, participações em eventos pequenos. E isso, na igreja, a gente sabe que a igreja é um ajuntamento de pecador, né? É pecador, mais pecador. E às vezes a gente sabe que tem o joio. O joio, ele vai semeando, dizendo que você poderia estar em outro lugar, né? Que você vai fazer algo melhor na sua vida, relacionado ao mundo secular. E isso vai despertando em você o seu ego, né? Vai inflamando, a ponto de você dizer, é verdade, né? Mas eu posso... Que, claramente, a gente pode perceber hoje em dia que tem vamos dizer assim, algumas pessoas gostam, a gente sabe que participam de igreja e agora estão fora, dizer, não, é diferente, vamos separar isso de igreja, não. A gente tem que entender que o cristão, ele é cristão. E quando ele não é cristão, ele não é, né? Porque o ego dele vai se tornar algo tão inflado que chega ao ponto de explodir, né? De dizer, a gente vê o próprio termo de Madonna, que ela agora tem a confirmação de quem eu sou. Ah, eu não sou nada ainda, eu vou... Então, isso é muito perigoso porque para essas pessoas, a gente tem acompanhado o jornal, vai percebendo que as pessoas, elas tiram a própria vida, elas chegam a um ponto de, veja, a satisfação ser tanta para as pessoas, para elas já não conta mais, tanto faz, né? Veja que vai puxar para outro tema o sentimento de depressão, entre outras coisas, né? As doenças psicomáticas. E a gente pode perceber que isso é muito perigoso no meio cristão, né? Essa questão de você ter o seu ego elevado. Ah, você pode isso, você pode fazer isso, você pode. É feito, a gente que é motorista, né, pastor? A gente vai vendo que quando vai encher o pneu do carro, a gente é 32, vamos estar 40 para você ver. Bote 40 no 32 que você vai andar com o carro pulando. Então, a qualquer momento o pneu pode estourar. Então, mas é mais ou menos isso. Felipe, eu queria só recuperar uma palavra que foi usada ontem, que é do Salmo, o salmista dizendo, né? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Lembrando que lá o desejo não é milhões de dinheiro, etc., bilhões, trilhões. É o desejo do coração que a gente falou. Salmo 42, minha alma tem sede do Senhor. O Salmo 84, minha alma quer os átrios da casa do Senhor, né? Então, voltando. O meu problema com o exemplo que ele usa de Madonna, eu entendi a intenção dele, mas é o seguinte, se você vê, Madonna volta para o ego, que eu não estou dizendo que ele está dizendo que o ego de Madonna é transformado, pelo amor de Deus, mas veja, ele está mostrando exatamente que o ego de Madonna não é exemplo para ninguém, porque ela é atarefada, ela é dolorida, ela é narcisista, tanto é que ela precisa fazer algo maior para preencher seu ego. É por isso que eu usei a palavra deleitar-se. Madonna está mostrando que não tem o ego transformado, não pode ser exemplo para ninguém. Por quê? Mas o salmista Davi, sim. Deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, eu não tenho que me deleitar nas minhas obras. Madonna quer se completar no ápice da sua apresentação, como você usou a palavra, ao ser ovacionada, e nos momentos que não tem isso. Aí você vê, ela corre atrás, o ego atarefado. Então, eu queria deixar esse exemplo, né? O ego transformado, e todos nós devemos buscar, meus irmãos, quando eu digo isso, não digo que tenha alcançado, como disse o apóstolo Paulo, é o ego. E o prazer dele é o Senhor, é a presença do Senhor, entende? Mas eu vou deixar, porque lá para o final do livro a gente vai chegar a esse ponto em algum momento. Então, eu quero só chamar a atenção, e eu não vou mais aprofundar, mas eu tenho um certo receio com o exemplo que foi colocado nesse sentido, viu? Mas deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
vai acalmar o ego, né? Sônia quer falar. Viu, Felipe? Assim, formado não é. Eu transformei meu ego, pronto. É todo assim um processo. Né? A cada dia a gente está trabalhando para esse ego ser transformado. E quando o Francisco falou assim, deleita-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, é exatamente isso. Madonna, ela fazia as coisas, o ego dela estava preenchido, mas depois é como se ela se esvaziasse. Mas quando a gente está com o Senhor, essa necessidade, esse vazio, esses desejos de se fixar em alguma coisa, ele vai satisfazer, né? Ele vai satisfazer isso, não é desejo de eu ter dinheiro, né? Não é desejo de eu ser famosa, mas ele vai satisfazer o desejo do teu coração, exatamente, porque é um desejo de ter paz, né? Um desejo de ter calma, de ter serenidade na tua vida, né? Eu vejo muito isso quando nesse versículo que Francisco falou, né? Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, né? Quem sabe Madonna, quando chegar depois dos shows, que, poxa, me esvaziei, que eu quero agora é ficar cheia de novo. Mas o único caminho que ela via para ficar cheia de novo era fazer outros projetos. Mas a gente pode ter outros caminhos, né? Que seja para satisfazer o desejo do nosso coração, que é ser feliz. Ela estava querendo ser feliz, sempre, constantemente. E o desejo do nosso coração é ser feliz. Bem rapidinho por conta da hora, viu? Felipe, bem rapidinho. É porque quando eu li isso, se for nessa perspectiva de reconhecimento de que precisa, mas buscar Deus, aí é uma coisa, mas ali ela está colocando o ativismo. Veja, aí eu preferia usar o exemplo de Paulo. Qual é o exemplo de Paulo nessa mesma carta? Eu falo mais lindo do que todos nós juntos. Pastor, mas eu prefiro chegar aqui, veja, o ego esvaziado, com a palavra, falando o idioma, que todo mundo me escute, que todo mundo me entenda. Você entende? Então, eu acho interessante esse exemplo. É por isso que eu estou trazendo ele, porque não foi citado, né? Aí, já que a gente está nessa conversa, eu acho muito interessante quando eu olho para as Escrituras e vejo esse exemplo do apóstolo Paulo. E Paulo diz, e ele não está com o ego inflado, ele está ensinando aos irmãos. Olha, meus irmãos, se tem alguém que fala a língua, porque os irmãos estavam falando lá no culto e deixando os irmãozinhos, né? Cada um queria aparecer. Porque estava querendo falar línguas, então atropelava. Estava criando uma desordem no culto. O apóstolo Paulo chega e diz, olha, meus irmãos, eu falo mais língua do que todos vocês juntos, mas eu prefiro, quando estou reunido com vocês, falar no idioma, na língua de vocês. Então, isso é interessante. Isso é interessante. Mas, pastor, o exemplo que ele traz aqui não é falando que Madonna tem um ego perfeito, não. Ele não fala em nenhum momento no livro sobre isso. Ele fala que temos aqui, ó. Temos de admitir uma coisa, Madonna conhece a si mesma mais do que nós nos conhecemos. O reconhecimento do ego dela é o que ele trata aqui, mas não sobre o ego dela ser transformado. Em nenhum momento ele tratou. Ele quis tratar aqui sobre um exemplo de uma pessoa que tem um ego totalmente destruído. A ideia dele foi essa. Beleza, vamos encerrar por aqui o primeiro capítulo, né, que fala sobre, a gente falou sobre a introdução, né, que é a base do livro de Coríntios, que é a parte da disputa entre os coríntios por conta de Paulo e Pedro. E agora a gente tratou um pouquinho sobre o ego humano, né, como ele é, que é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e é frágil. A gente comentou sobre ele um pouquinho. Se alguém quiser falar para concluir, pode ficar à vontade para concluir esse capítulo, esse encontro. E próxima semana a gente vai continuar o capítulo 2 e o capítulo 3. É para falar o quê mesmo? Só concluir alguma coisa, para concluir o assunto. Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. É só concluído mesmo. É só para concluir, para terminar. Mas, veja, isso é tão importante para a gente cristão, percebemos o que é o ego, né? O que é o nosso coração. Quando o profeta Jeremias fala, pastor
lembra mais bem, que ele, o coração é terrivelmente corrupto, né? Então, logo em seguida, ele vai dizer, quem o conhecerá, né? O nosso Deus, ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe é por isso que a gente, vamos dizer assim, como presbiteriano, né? Como tratando no meio da reforma, esse outro calvinista, a gente vê que a depravação total do homem se encontra aí no coração, né? A depravação total. E é muito bom a gente poder ter esse momento de conversa sobre a respeito do nosso interior, né? Do nosso sentimento. Então, foi muito proveitoso. Pena que a minha internet estava... Não sei se chegou a mensagem, que ele está oscilando e parou. Mas, que bom, né? Que bom a gente estar reunido aqui para aprendermos mais sobre o que o nosso sentimento pode gerar, né? Principalmente como a gente tem uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De fato, você vai perceber, né? O apóstolo Paulo dizendo, eu não vivo mais no eu não vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então, isso é interessante para nós hoje. Mas que bênção para nós, Felipe. Que Deus ele continue abençoando a sua vida e a vida dos irmãos, para a gente poder ter mais esse discernimento, né, pastor? Espiritual, acerca do nosso serviço ao nosso Deus e à nossa vida secular. Amém, José, amém. Vamos concluir orando. E lembrando, semana que vem, mesmo horário, sábado, dia 30 às 20 horas, vamos fazer nosso segundo encontro, capítulo 2, capítulo 3 é a conclusão. Lembrando que as mensagens que eu mando, é importante que vocês leiam e estejam por dentro do assunto, né, do que vai ser tratado. E eu vou mandar o PDFzinho, o meu guia aqui que eu mandei, eu vou mandar também para o grupo lá, tanto do Telegram como do WhatsApp, para vocês acompanharem lá se quiserem ver depois. Tá bom, gente? Vamos orar. Eu vou pedir a Liliane, que ela não falou, nem Jéssica falou, né? Mas uma pessoa orar, para ela orar, para encerrar. É o que, Barão? Desculpa atrapalhar Felipe e a nossa presidente, né? Eu queria mandar um salve para a Jéssica. Ela é da Igreja Presbiteriana de Jaguarana, não é isso, Jéssica? Aí eu queria mandar um salve para ela, que nunca mais tinha visto Jéssica. Ah, é tua amiga? Sim. Salve. Pode orar ali. Pode falar, Jéssica. Não quero falar nada, não. Pronto, Liliane, pode orar. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai. Ó Deus, reunidos, Senhor, para aprendermos mais, Senhor, de Ti. Ó Senhor, para que nós tenhamos o conhecimento, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, esse encontro, Senhor, esse projeto, Senhor, que está sendo desenvolvido, Pai, que o Senhor possa se fazer presente, que o próximo sábado, Senhor, a gente possa estar aqui novamente e com as nossas mentes abertas, Senhor, para o entendimento. Obrigada por tudo, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, gente. Obrigado pela participação de vocês. E desculpa o horário, mas obrigado também por vocês terem falado tanto. Foi muito bom. Eu não esperava falar sozinho. Tem que ser isso mesmo, Felipe. Tem que ser 1h30, Felipe. Uma hora não dá, não. Foi bom, foi ótimo. Vou sugerir lá na tua pauta, viu? 1h30. Tem um bolo agora, é bolo, café, hein? Queria. Tem o lanchinho depois.